Bom Bom dia, dia a Leila. todos. Bom dia. Understand. Bom dia, Francisca. Bom dia, Bom dia. Flávia. Bom Gente, dia. Bom eu dia, tô com a pessoal. eu tô com a criaturinha doente aqui. Tá, quase que eu não entrei, viu? Cuidando aqui. Mas deu certo eu Então, entrar um pouquinho. Pelo menos eu peguei um pouco da pressa. bom dia, então, vamos lá. Flávia, como é que tá o sorvete? Está indo bem? Deu certo? Até agora? Tá indo super bem. Eu fico apavorada durante a semana, mas chego lá na hora que eu converso com os meninos, eu tranquilizo. Jovem não é de muita conversa, são de ação. Então, é isso. Todo sábado eu chego lá, converso com eles, fico animadinha. Aí, durante a semana, ninguém me responde, eu fico agoniada, pensando nas Mas coisas. vale a pena esse esforço. Tá Mas vale a super pena. certo, vai dar super certo. Amaro, Leila. Eu acho que Amaro, Leila e Francisca, que não estão, que, que assim, que a gente não falou pessoalmente, vai ter um festival de sorvete domingo que vem. A E Ana assim, também. Também. aí, e é uma cidade que está organizando lá, os meninos, né? Praticamente só eles. E vai ser bem legal lá no centro. Das A, 14 às ge- 17 horas. E essa a semana gente vai estar compra vendendo só de ingresso lá. você? É durante a Oi? noite, durante as reuniões que estão vendendo o ingresso? Vão começar a vender. Demorou para o ingresso estar pronto, então a partir de ontem a gente já começou a vender. Tem o Daniel tem e a Inês tem carnezinho para vender, Marcelo, a menina da Valquíria também. Então, Ah, assim, beleza, então. tá bom? E lá no centro, nos horários das atividades também vão estar sendo vendidos os ingressos, Lá na tá? biblioteca, né? A gente vai pôr uma mesinha ali de fora, vai tentar avisar lá nas palestras e vai tá por ali, Tá bom, então, obrigada. tá bom? Então, E, gente, vamos hoje eu lá, vou vamos ficar em apoiar. off aqui. Eu vou fechar minha câmera porque eu vou estar fazendo um almoço aqui. Terminar aqui, eu vou lá pro meu pai. Se eu não agilizar agora, eu não consigo sair daqui, vou chegar lá muito Tranquilo, tarde. Eu vou levar o tranquilo. almoço. Então, vamos lá, gente. O Evangelho, o Futuro, é o Tamo último junto. capítulo, né? É o último capítulo do álbum, depois temos a conclusão. Marcelo, você chegou no fim, mas é o fim bom. Você vai pegar o fim. E aí, gente, seja bem-vindo, Marcelo. Depois continue conosco na outra obra que a gente deve começar. O Evangelho e o Futuro, capítulo 25. Ele vem colocando aqui inicialmente para nós um escorço, né, que é um resumo breve, modesto, que ele chama resumo modesto, mas ele bondade dele, porque ele faz um histórico profundo da humanidade, apesar de ser resumido, mas uma demonstração certíssima do que é a humanidade. Então, nessa parte aqui, ele vai falar dos surtos nas gerações, da evolução do planeta, o homem no seu palco da civilização. Vamos lá, então, uma leitura. Nós vamos dividir esse texto em três partes, dá para fazer em três partes. A gente lê até um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito parágrafos. A gente lê agora, porque é onde ele vai dar toda uma cobertura desse resumo histórico, né? Depois a gente parte para a segunda parte na outra reunião. Então, vamos lá, quem Qual é fala? o título? O Evangelho e o Futuro. Depois da gente ter visto tanto conteúdo bacana dentro da obra do Caminho da Luz, porque justifica muito o nome, que é a nossa volta para Deus, né? A gente está voltando para Deus, a Caminho da Luz, que é o nosso Divino Pai. Então, é a nossa evolução a caminho da volta de onde nós viemos. Então,
Aí a gente viu aqui toda uma história da humanidade, desde a criação do planeta, e agora a gente vai falar, depois da vinda do Cristo, como está o planeta, né? Como está realmente depois de tudo que ele falou, depois de tudo que ele colocou, como é que está a situação atual, já que isso aqui em 1938, 39, véspera da guerra, da Segunda Guerra. Então, aí a gente sabe que já tinha um grande progresso, aviões, cruzando o oceano, então as coisas já estavam, o homem se entendendo nas suas relações. Olha, aí ele vai falar aqui como é que está o quadro atual, né, depois de tudo isso. Vamos lá, então, quem faz a leitura, quem começa fazendo aí para nós. Eu quero fazer hoje, se puder. Então, vamos lá, Leila. É só é só um parágrafo, né? Não, você vai O fazer evan- 8 parágrafos. O Evangelho Futuro. Está me ouvindo bem? Sim. Um modesto esforço da história faz entrever os laços eternos que ligam todas as gerações nos surtos evolutivos do planeta. Muita vez, o palco das civilizações foi modificado, sofrendo profundas renovações nos seus cenários, mas os atores são os mesmos, caminhando nas lutas purificadoras para a perfeição daquele que é a luz do princípio. Nos primórdios da humanidade, o homem terrestre foi naturalmente conduzido às atividades exteriores, desbravando o caminho da natureza para a solução do problema vital, mas houve um tempo em que a sua maioridade espiritual foi proclamada pela sabedoria da Grécia e pelas organizações romanas. Nessa época, a vinda do Cristo ao planeta assinalaria o maior acontecimento para o mundo, de vez que o Evangelho seria a eterna mensagem do céu, ligando a Terra ao reino luminoso de Jesus, na hipótese da assimilação do homem espiritual com respeito aos ensinamentos divinos. Mas a pureza do cristianismo não conseguiu manter-se intacta. Tão logo regressaram ao plano invisível os auxiliares do Senhor, reencarnados no globo terrestre para a glorificação dos templos apostólicos. O assédio das trevas avassalou o coração das criaturas. Decorridos 3 séculos da lição santificante de Jesus, surgiram a falsidade e a má-fé, adaptando-se às conveniências dos poderes políticos do mundo, desvirtuando-se-lhe todos os princípios por favorecer doutrinas de violência oficializada. Debalde enviou o Divino Mestre seus emissários e discípulos mais queridos ao ambiente das lutas planetárias, quando não foram trucidados pelas multidões delinquentes ou pelos verdugos das consciências, foram obrigados a capitular diante da ignorância, esperando o juízo longínquo da posteridade. Desde essa época em que a mensagem evangélica dilatava a esfera da liberdade humana, em virtude da sua maturidade para o entendimento das grandes e consoladoras verdades da existência, estacionou o homem espiritual em seus surtos de progresso, impossibilitado de acompanhar o homem físico na sua marcha pelas estradas do conhecimento. Aí, tá bom. É até aí, né? Eu ia perguntar. Não É. contei os 8. Então, ele é um texto condensado, né? Um texto que faz realmente um retrato até um certo momento da vida humana e a gente vai tirar muito conteúdo aqui, a gente tira muita informação. Ele já colocou no final, claro, da obra, para fazer essa síntese, essa análise sobre o nosso planeta, sobre as nossas condições, como nós estamos. Então, aqui vem uma fotografia muito importante da nossa realidade. Todo o texto está aqui, né?
Tá. Tô- tô- Tudo que a tô- tô- gente Tudo que a gente estudou. estudou pausadamente, a gente vê que está tudo aqui. E ele menciona um negócio aqui no texto, a gente vai, sim, ponto a ponto, né? Mas eu quero só destacar inicialmente, quando ele coloca, num dos pontos do texto, que as trevas, o assédio das trevas, avassalou o coração das criaturas. Aí eu pergunto inicialmente, quando ele fala as trevas, ele tem um concorrente, Jesus tem essa organização para impedir o progresso humano. Como é que nós podemos entender essa questão da constituição das trevas num planeta que está em evolução, como o planeta Terra? De onde vem esse povo chamado trevas? De onde vem essa situação? E por que que isso realmente está no caminho? Porque a gente está no caminho da luz, mas por que está no caminho as trevas? Por que que existe esses impedimentos? E não é tão fácil assim. As pedras que são colocadas no caminho, né, Marcelo? Que você mandou uma mensagem para mim olhar as pedras. Por que que nós temos sempre as dificuldades, os impedimentos, as condições que a gente tem instaladas no planeta? Por que que vocês acham que as pedras ou as trevas elas foram criadas para serem objetos de impedimento? Essas trevas existem universalmente, por toda parte, ou é um produto intrínseco da Terra? Das nossas consciências, não, Daniel? Somos nós que emanamos isso, essa grande maioria. Mas ó, a gente vê que existe um assédio de espíritos considerados maus, né? Mas nós temos também aqueles que nos protegem, só que a gente precisa deles e precisa procurá-los. Sim, mas essa é a pergunta. Existe uma vontade de crescer, mas vai existir sempre do nosso lado impedimentos. Por exemplo, vamos colocar os espíritos superiores, como a Pleiade de Jesus, tem espíritos pelo caminho que impedem o trabalho deles. Eles são páreo, vamos dizer assim, são páreo para Jesus, para os espíritos iluminados. Sempre teremos aí na história da humanidade, na história da evolução do espírito, esses espíritos que realmente estão lutando contra. Como é que essa é a nossa visão universal da evolução? É bom refletir isso, porque é para a gente imaginar como que é essa estrutura no nosso trajeto evolutivo. Impedimentos são colocados por Deus. Como é que a gente deve entender isso? No estágio evolutivo do planeta como a Terra, sempre vai existir a sombra, porque a sombra ainda faz parte do nosso ser, no estado evolutivo que nós estamos. Esse é meu entendimento. À medida que você caminha para planetas e moradas mais evolutivas, a sombra cede espaço cada vez mais para a luz, então ela passa a ser menos presente. Não que ela vai deixar de existir assim, mas à medida que você caminha, a sombra passa a ser menos presente, menos existente, né? O homem, ele ainda tem a sombra porque ele caminha na sombra. Se a gente não caminhasse mais nas sombras do nosso ser, no nosso pensamento,
fisicamente, tem um amigo que gosta muito de falar de magneticamente, magneticamente a gente não entraria essa sombra, então ela não faria parte do nosso ser, da nossa existência, naturalmente. É assim que eu entendo. Fala, Leila. Você abriu o microfone aí? Estava aberto. Não, mas o raciocínio do Marcelo era o mesmo meu, só que ele, ele falou de uma forma assim bem mais objetiva, né? Porque enquanto houver, assim, resumindo tudo para mim também, que não é bem o que ele falou, enquanto nós estivermos ainda na sombra, né, isso aí é a afinidade, nós vamos atrair para o planeta. Isso é atração, é a lei da atração, que é o magnetismo que ele está falando aí, né? Então, enquanto a gente viver ainda nas sombras e não fizer um trabalho para evoluir, esse trabalho sempre vai existir, não tem como. Mas, assim, vai depender né, dos que estão aqui na Terra, essa atração. Você acha que a sombra vem onde já há luz? Não vem. Por Eu, exemplo, pode falar. Aí você gente, pergunta, né? As sombras, as trevas, são páreo para Jesus? Vamos dizer, né? Que você perguntou. Então, assim, com os ensinamentos, né? Eu não acredito que não são páreo, mas que atrapalha, atrapalha, né? Pelo que a gente viu aqui nesses próximos 2 parágrafos, depois aí do assédio das trevas, decorridos 3 séculos da missão santificante de Jesus, surgiram a falsidade, a má-fé, adaptando-se às conveniências dos poderes públicos do mundo, desvirtuando-se todos os princípios, por favorecer doutrinas de violência civilizada. E no outro próximo parágrafo também fala. Então, assim, não é, eu acredito que não seja páreo, mas que vem atrapalhando e prejudicando bastante, né? E a origem? A origem desse grupo de espíritos é daqui mesmo? Ou é uma coisa que existe universalmente? Vamos dizer que tem uma constituição do mal universal e uma constituição do bem universal. A gente tem esse paralelo universal ou ele não existe? Por onde Você você... está querendo dizer o quê? Se é intergaláctico? É isso? É, universal. Se isso prolifera na atuação do infinito, eu estou numa evolução maior. Eu vou sempre encontrar pelo caminho, em planos mais altos, essas envergaduras. Porque né, você, quando está evoluindo, quando você está trabalhando para o Pai, você vai trabalhar em planos mais inferiores, porque você tem que trabalhar lá. Quem sobe, ele vem para ajudar aqueles que estão abaixo. Então, há sempre uma busca de resgate por esses espíritos sublimes. Então, eles vão encontrar pedras no alto, onde eles já vibram? Não. Ou sim. Eles vão achar trevas, ou seja, o mal. É só onde eles vão estar trabalhando em grupos em evolução, que estão iniciando a trajetória. Então, como que a gente pode entender isso? Daniel, A gente entende que no mundo. Pode falar, Mário. Já falei hoje. eu vejo o seguinte, quem criaram, as pessoas que criaram essas situações, fomos nós mesmos. É lógico que muitas vezes induzido por pessoas mais competentes do que nós. Ou seja, são espíritos que têm um conhecimento muito maior do que nós
e nos influenciaram a cooperar com eles. Então, mas eu acho que uma coisa que a gente não pode perder de vista é que somos todos doentes. Então, e estamos num hospital para a nossa própria recuperação, assim como desses, digamos assim, os chefões, que se chamam de os dragões, que são espíritos mais competentes do que nós, do que eu, por exemplo, eu não tenho a menor dúvida, porque eles conseguem influenciar muita gente, mas são, acima de tudo, espíritos doentes que precisam da ajuda de qualquer um que possa ajudá-los. Então, eles, no meu entendimento, eles ficam limitados ao ambiente onde eles podem influenciar. Então, na medida que os espíritos mais evoluídos vão crescendo, no ambiente deles não existe o mal. Por quê? Nos, nos orbes felizes, nos ambientes felizes, as pessoas, os espíritos, já estão totalmente isentos do mal. Ou seja, elas já são pessoas no mundo já de regeneração, já são só espíritos tocados pelo sentimento do bem. Ou seja, então, se existe o bem, não tem ambiente para maldade. Então, você veja que em orbes regenerados isso já acontece. E em orbes felizes, então, não tem a menor chance. Por quê? Porque a mesma coisa, se me coloca num ambiente feliz, o que eu vou fazer lá? Eu vou me sentir fora, um peixe fora da água. Porque eu não consigo fazer. Por exemplo, imagina uma situação assim, bem prática, bem real. Imagina eu convivendo com um Bezerra de Menezes. O que eu vou fazer convivendo com um Bezerra de Menezes? Eu vou querer que ele vai fazer a sacanagem que eu ainda gosto de fazer. E ele não vai fazer, ele nem vai me ouvir. Então, eu não vou ter ambiente para conviver com o espírito do nível de Bezerra. Imagina com um nível de espíritos já muito mais evoluídos do que ele. Então, os espíritos trevosos, essas pessoas, os espíritos que ainda gostam desse ambiente mais materialista, eles têm que ficar limitados ao ambiente onde eles se sentem bem. Tanto é que eles não têm acesso a mundos superiores, porque o que eles vão fazer lá? Eles vão querer... Imagina você colocar um Cristo convivendo com um espírito, um dragão trevoso. Não tem nada a ver um com o outro. Então, eu vejo que somos ainda espíritos doentes que estamos no hospital e que temos as nossas oportunidades. Por quê? A gente ainda precisa desse ambiente para crescer, porque a gente só aprende praticando. Porque na teoria, mesma coisa, a gente estuda aqui a teoria, teoria, teoria. Mas na hora de praticar, a gente vê que a gente falha muito ainda na prática. Então, a gente precisa desse ambiente trevoso ainda para aprender e progredir. Onde nasce o mal? Onde nasce o mal? Na ausência do bem, ou seja, se eu sou um cara que já posso fazer o bem e não faço, eu estou dando oportunidade para nascer o mal. Por exemplo, no meu ambiente, na minha casa, se eu posso ser um pai exemplar, não sou, o que eu vou estar criando? Condições para que meus filhos me vejam como exemplo e partam a fazer o mesmo que eu faço. Por que o mal é tão atraente? Porque nós gostamos dessas sacanagens ainda, a gente gosta de fazer o mal, a gente sente prazer em fazer o mal. Então, se pensar nesse prazer, Amaro, você pode dizer que o mal que você sente é o bem que você quer. Mas é o que nós fazemos. Por que a gente faz o mal? Não faz o mal não é porque a gente é mal, não, é porque a gente gosta ainda, a gente ainda sente É o bem prazer. que nós entendemos. Agora, quando você pega um espírito, vou citar de novo aí o Bezerra.
Ele vai sentir prazer em fazer o mal? Ele pode até fazer, mas ele já não sente prazer, ou seja, ele briga para não fazer o mal. Enquanto eu, se tem uma oportunidadezinha de fazer uma fofoca, de sacanear alguém, de manipular meus dados do imposto de renda, eu ainda faço isso assim, com a consciência, digamos assim, sem peso na consciência. Agora, Qual que é se a mais gente... fácil? O que é mais fácil? A gente ter tendência para esse mundo voltado em que se decifra como mal, ou o mundo do futuro, que é o bem? A Qual que é partir do mais momento, fácil? Daniel, a partir do momento que você decide, porque é aí que está, que é a grande dificuldade que eu sinto, por exemplo. Eu já sinto vontade de fazer o bem, de ser útil, de fazer o bem sem esperar recompensa. Mas pinta uma dificuldadezinha, fala, deixa para depois. Ou seja, e o cara, quando sente para, ele vive do amor que ele dá, ele não deixa para depois. Você pega uma irmã Dulce, por exemplo. Se aparece um mendigo na porta dela, ela não deixa para depois. Agora, o que o Amaro faz com o cara que está lá na porta do centro toda quarta-feira? Simplesmente, deixa que alguém cuide dele. Uma irmã Dulce não faria o que eu faço na porta do centro. Por quê? Porque ela já sente ela vive disso. Então, o que me falta é ter essa vontade e essa determinação. Não, eu quero fazer o bem porque o bem me faz bem. Ou seja, eu já sinto bem em fazer o bem, mas não é tão aquele bem assim que uma irmã Dulce, um Chico faz. Esse é que é a nossa grande, a minha. Então, para ter uma conclusão do que a gente está vendo, o espírito ele tem muito mais facilidade de se inclinar para o mundo do que para o futuro. Porque a Não, gente Daniel, eu não sabe diria, que Você sabe o que é que eu isso não está é me diria mais isso, lembrando? fácil. A Igreja Católica fala. Porque tem muita gente, Daniel, que tem vontade de fazer o bem e consegue fazer o bem. Não é o meu caso, mas tem muita gente que a partir do momento que decide fazer, opa, eu vou fazer e faz. A gente tem que ver sempre que o mundo é oportunidades. Quando a gente está na oportunidade, o assédio é muito fácil. A gente encanta muito fácil com o mundo plasmado à nossa volta, os encantos do planeta, das coisas. A gente realmente é muito voltado a isso, à felicidade material, ao bem-estar material. E então a gente faz isso a qualquer preço, até sair às vezes da doutrina ou deixar de ir, a gente faz isso facilmente, porque a gente quer isso, o bem primeiro, material, para depois você se firmar do lado espiritual. A gente busca isso, sempre é assim. Eu sempre ouço as pessoas dizerem, não, eu preciso controlar primeiro, aí eu vou começar. Aí eu começo o meu trabalho. Então, a gente tem muito mais assim preocupação no nosso bem-estar. E aí vem o esquecimento das nossas obrigações verdadeiras, porque a gente inclina muito facilmente. Claro que você tem que preocupar na sua subsistência, na sua vida, mas assim, com normalidade. Mas é muito difícil porque a gente está junto e misturado. A nossa mente ainda não muito bem preparada. Facilmente a gente inclina para ao mundo das emoções, das fantasias. É muito fácil a gente inclinar porque a gente vem daí. E por isso que é difícil sair. E a gente se torna os nossos próprios adversários diante de tudo isso. Além de contar com parceiros, companheiros, que militam muito mais forte do que nós, às vezes na maldade,
nas ilusões, nas imoralidades. Então, convivem com isso. E a gente é muito fácil também de inclinar. É só dar oportunidade. Quando você tem oportunidade, a coisa vira. Eu sempre brinco, se o indivíduo for colocado a uma certa noite, a uma certa hora, isolado numa praça pública. Eu já falei isso aqui. Você põe um homem lá, desavisado, na praça, e de repente chega um conjunto de mulheres oferecendo a oportunidade e não tem ninguém vendo, esse cara é facilmente levado. Então, a gente não é forte o suficiente para dizer não. Eu estou só dando um exemplo material. A gente é fortemente levado a dizer não. Eu não assim, no sentido, eu vou, né? Então, estou nessa. Então, falta oportunidade. Quando a gente ganha oportunidade, ou em qualquer área, se aquilo está ao nosso alcance, a gente vê a própria tendência de falcatruas, de roubos na área política, na área do mundo. Ganhou oportunidade, o indivíduo encaixa dentro dela, ele se molda ali dentro e acaba ele cedendo muito facilmente às vantagens que o mundo oferece, às coisas que o mundo oferece. Então, a gente é muito ainda voltado para isso. Por isso que esse resuminho aqui, ele traz profundas reflexões, e que nós vamos pontuar a partir de agora, em cada parte, a gente vai vendo essa evolução descritiva do Emmanuel, né? Quando ele começa lá, o modelo, o esforço da história faz entrever os laços eternos que ligam todas as gerações dos surtos evolutivos do planeta. Então, quer dizer, a história que entrevê os laços eternos estão ligados às gerações dos surtos que a gente teve nessa história, surtos do homem, das gerações que o homem viveu. Então, ele está chamando o homem aqui de surtado, o surto que teve. Então, quer dizer, levado às paixões humanas, levado às paixões terrestres, às emoções terrestres, facilmente, não precisa muito esforço da treva para te levar, não. Não precisa, não. É só questões de incentivar. A gente já está indo. É muito fácil. Você vai ter uma vantagem, inspiração. Vamos dar uma ideia para ele, ou eu mesmo perguntar o que eu devo fazer e achar a resposta. E, na minha razão, eu encontrar caminho que eu devo fazer isso ou aquilo para ganhar vantagem e ser aquilo que eu pretendo ser. Então, a gente passou por tudo isso na história. E olha lá, muita vez o palco das civilizações foi modificado, sofrendo profundas renovações nos seus cenários, mas os atores são os mesmos, caminhando nas lutas purificadoras para a perfeição daquele que é a luz do princípio. Ou seja, a gente tem aí o palco da civilização sendo modificado, renovações dos cenários, mas a gente tem os mesmos atores, os mesmos personagens. Isso significa que nós estamos atuando em cenários diferentes, apenas isso acontecendo. Nas lutas purificadoras, eles chamam aqui, que a gente está a caminho da luz, você está buscando a sua purificação, porque se você não está purificado, você está buscando a purificação porque você está imperfeito. E sendo imperfeito, você facilmente é levado às emoções, às tendências do mundo, né? Então, a gente, nesse caminho de volta para o Pai, que é a luz do princípio de todos nós. Então, a gente vai fazer essa trajetória de volta. Então, eu vejo aqui que os atores estão com dificuldade e ficaram com dificuldade, estão com dificuldade até hoje, apesar dos cenários
atuais, nós conservamos ainda as nossas fragilidades e com muitas tendências para repetir o que a gente já vem repetindo há séculos, né? Podem falar, gente. Daniel, eu acho que Oi. nesses atores aqui, eu acho que uma coisa que é muito importante, eu pelo menos vejo assim, a gente tem que destacar que os atores somos os mesmos que estamos aqui ainda, ou seja, os rebeldes que continuamos aqui. Por quê? Aqueles atores que conseguiram evoluir, negão, se estão aqui é para nos ajudar. Por quê? Desde a vinda do Cristo, houve muitos atores que conseguiram progredir e foram embora. Agora, o problema maior é que nós, que estamos aqui, sem nenhuma vantagem, por exemplo, entre o nosso grupo aqui, todos nós somos rebeldes. Todos nós somos pessoas, espíritos que já tivemos muitas oportunidades de fazer o bem e optamos por fazer o mal. E estamos agora com esse privilégio da doutrina espírita, tendo a oportunidade de, enfim, começar a fazer o bem. Porque se nós estamos aqui, é porque a gente não é nenhum santinho. Nós não tivemos ainda a capacidade de optar pelo bem e subir. Ou seja, então, esses atores aqui, eu vejo que são os mesmos, os rebeldes, os perseverantes no prazer e ainda em fazer o mal. Porque aqueles que optaram por fazer o bem, negão, esses, se estão aqui entre nós, é para nos ajudar. Quem eram os da primeira hora? Os espíritos da primeira hora. Que qualidade que eram esses espíritos da primeira hora que venceram no caminho? Eles já tinham trajetória anterior e já estavam mais próximos de aceitar a verdade? Ou eles eram maus e modificaram-se rapidamente? É só a gente pegar o exemplo de Paulo, que é o que a gente tem como uma referência muito significativa. Ele era um cara que realmente era fiel à lei mosaica, assim como muitos de nós aqui, provavelmente naquela época éramos lá fariseus, saduceus e tudo, mas ele não. Assim como o Saulo teve a oportunidade, ele foi chamado e aceitou o convite, ou seja, foi embora. O próprio Emmanuel teve a mesma oportunidade, mas porque era senador orgulhoso, não tomou a decisão, ou seja, ele optou por continuar fazendo as coisas que ele sempre gostou de fazer, que era o gosto pelo poder, pelo dinheiro, pela fama e tudo. Você veja que são dois exemplos que servem muito de referência para nós. A gente poderia dizer que Públio Lentulus e Paulo de Tarso, ou Saulo de Tarso, na época, estavam assediados. Assediados? Pelas trevas. Porque eles mudariam da noite para o dia. Daniel, eu me pergunto por que eu não consigo mudar. Agora, cada um realmente tem. Por exemplo, quando eu recebo um convite de fazer o bem, eu ainda falei, pô, mas por que eu já não decidi fazer isso ontem, por exemplo, que eu tive a oportunidade de fazer alguma coisa e não fiz? É justamente essa falta de decisão, de vontade. Falou, opa, eu já dou conta de fazer isso, então por que eu não faço? Então, eu vejo Napoleão Bonaparte, você acha que ele estava, de uma certa forma, assediado? Porque ele Daniel, eu acho que ele veio com um compromisso. Ele veio com compromisso. Então, Daniel, mas eu acho que declarado. Você usar o termo de estar assediado, eu acho que é botar a culpa nos outros. Porque se ele veio com uma missão, negão, é porque
o Cristo sabia que ele tinha condições já de realizar aquela missão. Mas deixa eu falar, se ele tiver assediado, é porque ele está na sintonia desse assédio. Então, por quê? É Porque isso que. ele realmente, se ele veio, o Muhammad, o Maomé, por exemplo, se ele veio com a missão de fazer a, a mudança lá nos países árabes, porque Cristo não tinha dúvida que ele tinha condição de fazer. É porque ele se deixou levar. Agora, assediado? Não, é porque eu acho que é uma Então forma isso não muito é simplista. assediado, não. Isso não é assediado, não é Não, mas assediado. é uma forma muito simplista. O indivíduo não Lembra? aceitou as condições do planeta, os assédios do planeta, não aceitou a vida material, ele não teve as influências, por exemplo, de uma esposa rica, você citou Maomé. Teve Então, quer também. dizer, Mas quando você usa o termo assediado, eu acho que você está transferindo para o espírito a uma responsabilidade que é minha. Se eu estou assediado, a culpa não é do espírito, a culpa é minha. Então, se o Napoleão estava assediado, a culpa é do Napoleão, que se deixou influenciar. vamos mudar a palavra, vamos mudar a palavra. Influenciado pelas coisas materiais, pelo mundo material. Isso aí não tem Vamos nem dúvida, mudar. né? Se eu É o puder, assédio que eu estou falando. É assédio que eu estou falando. É o que nós estamos fazendo até hoje. se eu puder contribuir com o debate produtivo, e se vocês me permitem, eu queria ler só uma pergunta e uma resposta do Livro dos Espíritos. No seu capítulo 1, Lei Divina ou Lei Natural, no item O Bem e o Mal. A pergunta específica seria 634. Posso ler e responder? Claro, claro. Então, a pergunta 634, Kardec pergunta aos espíritos, né? Por que o mal está na natureza das coisas? Eu falo do mal moral. Deus não poderia criar a humanidade em condições melhores? E a resposta dos espíritos, eu acho que arremata muito essas questões. Já vos dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Veja a questão 115. Deus deixa ao homem a escolha do caminho, tanto pior se tomar o mal. Sua peregrinação será maior. Se não houvesse montanhas, o homem não compreenderia que se pode subir e descer. E se não houvesse rochedos, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito adquira experiência e para isso é necessário que conheça o bem e o mal. É por essa razão que há a união do espírito ao corpo. Então, faz parte da natureza nossa humana. E é Todo o debate escolha, né, Marcelo? É escolha, né? é a escolha. Então, por que existem montanhas? Para que o homem saiba que tem que fazer esforço para subir. Por que existem rochedos? Para que ele saiba que existe matéria dura, tem que quebrar esses rochedos. E transformar, como diz a mensagem, né, que eu li hoje de manhã, lapida esses rochedos, lapida essas pedras e transforma essas pedras em luz. Então, o questionamento entre o bem e o mal, ele existe para que nós possamos aprender. O senhor Amaro falando e questionando ele, no meu entendimento, na minha contribuição, por que eu não consigo ainda fazer? Porque faz parte da natureza nossa ainda, né? Mas a gente pode lembrar o que Paulo também falava, que devemos dar graças àquilo que nós já somos, porque senão a gente fica com um chicote milenar, né? Só nos flagelando, falando, eu não dou conta, eu não dou conta, eu não dou conta. E aí você cai no perigo do que Joana de Anjos vai falar, na cristalização da culpa. Não é uma questão de culpa. Nós precisamos aprender, Onde que, nós precisamos onde aprender que, a trocar essa palavrinha culpa para responsabilidade, porque a culpa ela te cristaliza no momento, né? Então eu acho que é isso. onde que está nessa resposta que o Marcelo deu, do Livro dos Espíritos, que dá o pulo do gato com relação ao bem e o mal.
quando ele fala que deve conhecer o bem e o mal. Como é que é conhecer o bem e o mal? É ele ser do bem ou do mal, ou ele ser do mal? É ele ter o mal dentro de si? Como é que é esse conhecer? Conhecer seria o lado externo de si mesmo ou o lado interno de si mesmo? Ele precisa estar vivendo, passando pelo mal, pela fieira do mal, ou ele pode não passar pela fieira do mal? Em outra pergunta, o livro Pergunta dos Espíritos. seguinte, numa das perguntas subsequentes, a gente vai ter isso. Em outra pergunta do livro dos Espíritos, que eu não me recordo o número agora, ele vai explicar que não necessariamente. É questão de livre-arbítrio. Aí está a beleza do livre-arbítrio. Se você escolhe. É aí que está o pulo do gato. Aí que está o pulo do gato. Você não precisa aderir ao mal para o progresso. Você não precisa aderir. Mas ele vai estar do lado de você, porque você vai estar junto a uma comunidade em evolução junto com você. Então, claro que vai surgir as pedras no caminho, ou seja, as influências, as tendências que nós carregamos, porque simples e ignorante é sinal que você tem uma certa infância e você pode aderir ou não às tendências que estão à sua volta, as influências, né? Então eu posso me inclinar às tendências do mal, se eu quiser, se eu realmente lá dentro de mim buscar, eu vou estar junto também. Então, isso me dá cegueira, muitas vezes, para o futuro. E pode ser impedido eu enxergar, no momento, a minha elevação. O Paulo, por exemplo, como que ele foi envolvido para ter uma convicção, né, uma certeza do que estava certo, até admitir que fossem sacrificados cristãos. Quando isso acontece, é porque o espírito está com uma venda nos olhos, ou seja, não é que ele não tenha a verdade dentro de si, não é que ele não esteja sem preparo, sem condições de fazer o melhor, mas ele pode sim ser ofuscado na tua visão sobre o futuro. Então, a todos nós passamos por isso. E a humanidade foi envolvida, sim, por esses assédios. Por isso que nós estamos até Daniel. hoje. Até hoje o homem está assediado pelas forças inferiores, pelas paixões, pela a crise social que nós vivemos atualmente. Fala, Fran. Eu só queria que o Marcelo repetisse a O questão. nome É, da é a pergunta? 634, Marcelo? 634. Ah, então é essa mesmo. Ok, obrigado. É muito importante a gente estar vendo isso. E claro que nós vamos sempre encontrar com as influências, as rochas, as montanhas, porque é um processo evolutivo. Mas você não precisa se desesperar correndo nas montanhas. Você pode subir com cautela para não cair, para tirar os empecilhos. É por isso que a calma, a paciência, ela é uma conquista espiritual. Quando você a pratica, todos os obstáculos que você tem à frente se tornam leves. Meu fardo é leve, meu jugo é leve, né? Ô, Daniel, Então, mas tu está no momento de compreensão de cada ser, né? De cada criatura, sobre essa questão da sim, evolução do bem e do mal. Então, assim, sim. você não sobe, você sobe escada degrau por degrau, você não pula os degraus, né? Então, acho que isso a gente tem também que Uhum. ficar atento, né?
Nos primórdios da humanidade, o homem terrestre foi naturalmente conduzido às atividades exteriores, desbravando o caminho da natureza para a solução do problema vital. Mas houve um tempo em que a sua maioridade espiritual foi proclamada pela sabedoria da Grécia e pelas organizações romanas. Vamos dizer que ele faz aqui uma síntese dos primórdios da humanidade, que o homem ele tinha suas necessidades, ele agia mais pelas atividades externas, né, exteriores, da sobrevivência, desbravando o caminho da natureza para a solução do problema da vital, da sua própria vida, até chegar à contribuição de fora, Grécia e Roma. Então a gente sabe que veio aí espíritos de fora para incentivar o progresso da Terra, mesmo sendo orgulhosos, mesmo tendo ali espíritos que não venceram o seu orgulho, eles vieram aqui dar lições, transmitir lições para nós. Então foi onde a sabedoria de um Sócrates, de um Platão, todos aqueles que vieram contribuir da Grécia, a gente teve ali os romanos, né? Todas as contribuições de toda a história romana que a gente viu. Então isso tudo foi, mesmo assim a gente viu que estava muito longe ainda dessa maioridade se transformar em maturidade. Até hoje eu acho que a humanidade não está matura, ela está com maioridade espiritual, mas ainda a maturidade está muito infantil ainda, né? Nós somos imaturos espiritualmente dizendo. Então aí que vem, ó, nessa época a vinda do Cristo ao planeta assinalaria o maior acontecimento para o mundo. Ou seja, de vez que o Evangelho seria a eterna mensagem do céu, ligando a terra ao reino luminoso de Jesus, na hipótese da assimilação do homem espiritual com respeito aos ensinamentos divinos. Então, nessa época, que a gente citou aqui, da presença dos gregos, dos romanos, é que veio aparecer o Evangelho do Cristo. Então, a revelação do Cristo veio exatamente nesse período da maturidade, da maioridade da Terra. Então, já estava apto, as pessoas já estavam aptas a receber esse ensinamento que ligaria a Terra ao céu, ao reino iluminado de Jesus. Aí ele fala assim, na hipótese, ou seja, Jesus veio plantar aqui, mas é na hipótese da assimilação do homem espiritual. Então não significava que ali ia ser resolvido, não, né? Que o homem ia assimilar rápido. Essa era uma hipótese. Pode acontecer, pode não acontecer, pode ser, pode não ser, que o homem vai assimilar. Aí que vem, ó, mas a pureza do cristianismo não conseguiu manter-se intacta. Então, a pureza do cristianismo, o homem não conseguiu deixar intacta. Então, tão logo regressaram ao plano invisível os auxiliares do Senhor, ou seja, todos aqueles que ajudaram no Evangelho. Então, logo que eles partiram, foram para o plano espiritual, desencarnado, que estavam reencarnados aqui, a situação mudou. Então, logo a coisa voltou a ser a que era, né? A gente vê muito isso aqui, né? Você faz um trabalho, tenta fazer, de repente ele volta tudo ao que é. Então, muito facilmente a gente não convence, quando a planta é feita, é plantada ali, às vezes ela não dá flor porque os adubos não vão fortalecer aquela planta. Então, é o que aconteceu. Olha lá, o assédio das trevas avassalou o coração das criaturas, ou seja,
o homem se inclinou novamente para as tendências dele, da vida material, dos prazeres materiais. Ele voltou rapidinho, não precisou de muito tempo, não. Decorridos 3 séculos, eu estou apressando aqui porque a gente encerra essa parte aqui para passar para outra coisa. Decorridos 3 séculos da lição santificante de Jesus, surgiram a falsidade e a má-fé, adaptando-se às conveniências dos poderes políticos do mundo, desviando-se-lhe todos os princípios, por favorecer doutrinas de violência oficializada. A gente vai terminar por aqui, porque tem coisa boa para ainda falar nesse trecho, né? A gente pode deixar para a semana que vem aqui. Então, decorridos 3 séculos, depois de 3 séculos, gente, de Jesus, da lição de Jesus, surgiram a falsidade e a má-fé. Foi muito fácil acontecer essa tendência da má intenção, adaptando-se às conveniências dos poderes políticos do mundo. Isso parece hoje, né, gente? Está aparecendo hoje, eu estou descrevendo uma situação atual. Não estou falando uma situação lá só de trás, não. Tá? Desvirtuando-se-lhe todos os princípios. Gente, onde está o mestre dentro do campo político do mundo? Onde está o evangelho no planeta? Nas ordens do entendimento internacional e moral do mundo. Nós não temos todos os lados, não tem lado certo, não tem nenhum certo. Por favorecer doutrinas de violência oficializada. O que nós estamos fazendo hoje? Doutrina de violência, eu sou maior, você é menor, você não pode, eu posso. A gente vê isso acontecer. Poder moral, acha que tem poder moral sobre o resto. Então, e o resto acha que também tem poder moral. E assim a gente está faltando o Cristo, o Evangelho, o entendimento. Então, de certa forma, a doutrina do Evangelho está no cantinho do mundo. Está no cantinho do mundo. Não está proliferado, ou seja, não está dominado. Não é a ordem global. Enquanto não tiver uma ordem global, nesse sentido, é o que vai pelo sofrimento. Se você não vai pela razão, você vai pelo sofrimento. Então, é o que o homem está tendenciando. Isso é uma posição, uma leitura que eu faço, e que vocês podem até ver diferente. E ter um tempo para fazer isso. Quem quiser falar. Nós vamos falar até mais, né? Hoje não dá mais tempo. Mas o texto foi bem esclarecedor, né? Resumindo, a origem de tudo somos nós mesmos. É a nossa evolução. A gente está evoluindo assim muito, você bate muito nessa tecla, muito lentamente, mas vai ser assim, enquanto nós vamos mudar isso aí, o tempo não existe, mas Não as tem pressa, né, propostas, Leila? as ações têm, né, as escolhas têm que ser feitas. Deus tem pressa com você, para você melhorar? Não deve Quem que ter não, tem que porque ter senão eu pressa? já tava Olha, Quem que tem estafado. que ter pressa? Quem você tem já que ter falou do pressa com tempo, você? né? Você já conversou Nossa, sobre o tempo, né? A gente está precisando de outro curso Vocês daquele, estão viu? lembrados? Vocês estão lembrados que as primeiras coisas que nós conversamos lá com a Gênesis foi sobre o tempo? Uma das primeiras Sim. coisas que nós preocupamos, justamente exatamente por esse momento que a gente está vendo aqui, que a paciência de Deus, ela é absoluta. E ele não se preocupa se você está levando maior, maiores oportunidades, mais oportunidades para chegar até o fim. Ele quer que você só chegue. E para ele é o mesmo tempo. Para nós é que a história muda, nós é que repetimos lições, nós é que passamos lições,
para chegar onde nós temos que chegar. Então, Mas o é que caminho da atrapalha luz tudo, né? depende da gente. Né, Amaro? Nós aqui. Atrapalha tudo. Então, ficamos para a próxima semana aí, porque o pastel lá da feira já está pronto e temos que comer também. Marcelo, obrigado pela presença e continue com a gente. Tá? Obrigado a Seja todos. bem-vindo Fiquem sempre, com Deus. Marcelo. Eu Boa é que semana, agradeço. gente.